Tá gravando agora. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma enorme alegria ver essa sala cheia de pessoas lindas, dedicadas à biblioterapia. Em nome desse movimento, né, da Associação Brasileira de Biblioterapia, eu quero expressar, né, a nossa profunda gratidão começar pelas contribuições e pelo empenho de cada um de vocês, porque sem essa colaboração, seja na doação dos R$ 10, nas ofertas para os eventos, nos formulários respondidos, participação em comissões, depois falaremos das já formadas e os trabalhos em andamento, não estaríamos aqui hoje, nesse momento, né? E também nós já estamos recebendo contato de pessoas ofertando doação de seus livros em prol desse movimento. E eu quero aproveitar esse momento para pedir que anotem as ideias para manifestação e contribuição que todos nós aqui temos para dar. E no final das falas, ou intercalando as falas, né, quem desejar pode se manifestar, levantando a mão para a gente seguir uma ordem, né? E vai dar para a gente interagir bem. E, gente, à medida que eu pensava nesse momento, me veio a história de Ni Ribeiro, de Todas as Cores, porque ela gira em torno da importância de cada indivíduo e da beleza e da diversidade que ela traz, né? E assim como as flores são tão bonitas juntas, cada pessoa com suas diferentes experiências são essenciais para o sucesso dessa associação que queremos formar. Nós queremos que as diferentes forças para construirmos essa associação seja forte, seja vibrante, onde cada um se sinta parte do todo. Então, porque nós acreditamos que a força da nossa associação reside, com certeza, na diversidade de vozes e também na riqueza de perspectiva que cada um traz. Então, pegando aqui o de Todas as Cores, de Ni Ribeiro, eu vou resumir rapidinho aqui, né? Juvenal, um jardineiro criando o seu jardim com muito capricho, né? Pensou em separar cada canteiro com uma flor, e um canteiro tinha margarida, no outro tinha tulipas, no outro tinha hortênsias, cada uma com cor diferente. E num determinado momento, pétalas começaram a cair de um canteiro para o outro. A princípio foi, mas o que está fazendo aqui, né? O meu canteiro é de tulipa, não é de margarida, o meu... Mas... E ali vinham as borboletas, né? E atraída pelas cores, vinham as abelhas atraídas pelo pólen, e ficavam visitando aqueles canteiros lá. Porém, quando Juvenal viu um pouco de cada flor em cada lugar, primeiro ele pensou, o que aconteceu aqui, né? Pensou até em tirar de lá, voltar cada um para o seu canteiro, mas depois ele pensou, até que é uma boa ideia, tudo junto e misturado. Ficou tão bonito a mistura das cores. Então, tem a mensagem final desse livro, que diz assim: com o tempo, foram aprendendo a conviver e ficaram amigas uma das outras. Descobriram que cada uma tem a sua beleza e o seu perfume, e que ninguém é melhor que ninguém. Perceberam também que no jardim de Juvenal havia lugar para flores de todas as cores, e que ele sempre cuidava de todos com o mesmo carinho. E é com esse desejo que nós queremos seguir com esse movimento.
pautado nessa biblioterapia, que nos cuida para podermos cuidar, né? Então, essa foi uma pequena abertura que eu fiz e quero agora convidar a Milena, né, para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui participando dessa reunião, desse movimento tão potente, que é o arvorecer da biblioterapia no Brasil. Só vou pedir para vocês confirmarem se a minha voz está chegando clara para vocês, tá? Sim. Então, tá bom. Eu abro aqui, né, depois da introdução da Cidinha, trazendo para vocês uma parte mais técnica, né, do movimento. Então, eu vou explanar um pouco para vocês o que eu pesquisei sobre o que é essa organização que nós estamos querendo realizar, né? Então, pela lei, né, juridicamente, toda organização social a gente vai encontrar, né, no respaldo jurídico como uma OSC, uma organização da sociedade civil. Independentemente de ser associação, fundação, instituto, o que nós estamos fazendo é nos organizando. Então, é assim que a lei nos chama, né? Uma organização da sociedade civil que tem toda uma jurisdição aqui, ampara, né? Um guarda-chuva jurídico que pode assumir diferentes formas, né? A diferença principal está na forma de como essas organizações são constituídas. Então, o que caracteriza uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil. Primeiramente, ela é sem fins lucrativos, então não existe, né, uma distribuição de lucros entre os membros, tudo que entra de recursos é revertido para as atividades da própria instituição. A personalidade jurídica normalmente são constituídas como associações ou fundações, né, mas também podem se organizar de outras formas previstas em lei. E a atuação social, ela sempre vai ser voltada, né, para uma área, seja da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente, assistência social, esporte, direitos humanos, entre outros. Então, essa explanação que eu quero deixar introduzida aqui é uma OSC, né? É uma organização da sociedade civil, é um nome genérico, e é o que a lei prevê que a gente pode se organizar sobre várias formas, aliás, pode ser ONGs, instituições, né? Associações, fundações ou cooperativas. E aí entra aquela questão que nos foi levantada, por que criar uma associação, né? E não uma instituição, e não uma fundação? Existem alguns critérios por lei que fez a gente escolher a associação, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, para a gente poder não perder nenhuma informação, tá? A associação, ela é um grupo de pessoas que se juntam voluntariamente para um objetivo comum, né? Seja ele cultural, esportivo, social ou educacional. E tem a base legal no Código Civil, né? Para ser constituído, precisa de no mínimo 2 pessoas, e o que eu percebi que é algo fundamental, o patrimônio não é Milena, requisito inicial. Milena, desculpa Oi? interromper. A Margarete falou que o som para ela tá baixo e tá sumindo. Por exemplo, é uma OSCE, é OCI que você falou? Isso, nossa, sumiu para mim também. É uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil, Ah, tá. tá? OSC. Isso, OSC. Então, essa sigla ela é genérica, ela abrange várias formas de organização, né? Que geralmente é para um fim social, pode ser cultural, esportivo, educacional, né? Dentre outros. Então, só para a gente entender que juridicamente a base é essa OSC. A partir disso, a gente escolheu criar uma associação. E não, como foi levantado, por que não uma fundação, né? Gente, a diferença principal aqui pela lei é que para a gente criar uma fundação, a gente precisa ter um patrimônio, né? Geralmente, quem cria uma fundação é um gestor, ele tem um aporte de dinheiro. Por exemplo, a gente tem a Fundação Abrim, que é a Fundação Oswaldo Cruz, então já vem com certos recursos e direcionado numa base legal diferente da associação.
Já a associação, ela não precisa, né, legalmente falando, ela não precisa ter nenhum requisito patrimonial, basta realmente a vontade, né, das pessoas de se juntarem para determinado objetivo em comum, seja, no nosso caso, cultural, né, cultural, educacional, social, de saúde também, né. E, sim, só para a gente deixar explanado aqui, o instituto, ele existe também, legalmente falando, mas ele é só um nome para fins de marketing, né. Então a gente tem o nome instituto, ele é como se fosse a razão social. Uma associação pode criar um instituto, né, ela pode ser, se ela quiser, assim como a fundação também pode. Ele é só um nome, ele não tem uma estrutura diferente, né. Então, por exemplo, em regra, um tipo de fundação, o instituto, espera aí gente, perdão. Os institutos, eles são formalizados como associações ou fundações, né, eles recebem esse nome. Então é isso que eu queria deixar bem claro, para não ter dúvida. Então a gente tem o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que é uma fundação, a gente tem o Instituto Natura, que é uma associação, tá. Então, não tem, assim, por que nos chamarmos de instituto se a gente não tem um fim mercadológico por trás, né. Eu creio que o nosso crescimento será orgânico, né? A gente não precisa assim, aquela marca que gruda, que vira chiclete, que todo mundo vai reproduzir por insistência. Eu entendo que o nosso movimento ele é bastante orgânico e potente nesse sentido. Então, né, não teria por que a gente se chamar instituto. Agora, entre associação e fundação, existem algumas diferenças bastante relevantes, né? A principal que foi levantado aqui é a questão do patrimônio. Por uma fundação, você precisa ter um fundador, um gestor, né, que destina um patrimônio para uma finalidade, para uma causa específica de interesse público. Já a associação, ela não precisa, ela é realmente uma organização, um grupo de pessoas que se juntam voluntariamente para um objetivo comum. Então, eu creio que isso faz mais sentido para o que a gente está querendo alcançar, né, como objetivo. Então, aqui, eu coloquei algumas. Eu mostrei um quadro comparativo, e se vocês quiserem, eu posso liberar depois no grupo do Arvorecer, tá? Com as diferenças realmente entre com as diferenças e as características, né? Entre associação, fundação e instituto. Mas a principal delas é essa, quer ver? A associação, então, é um grupo de pessoas, né, que se une para um fim comum. A fundação nasce do patrimônio destinado a um objetivo social definido pelo instituidor benfeitor que entra com os recursos. E o instituto é um termo de uso social, né, e de marketing. Juridicamente, ele vai estar associado ou à associação ou à fundação, né? Então, com essa explanação, a minha intenção é deixar esclarecido, né, não deixar dúvidas do porquê a gente está criando uma associação e não uma fundação, não um instituto e nem alguma outra coisa do gênero. A gente já tem uma minuta do estatuto redigida, né? E ela está aberta para contribuições através do formulário que a Bárbara deixou, o link, né, Bárbara, se não me engano, lá no grupo Arvorecer. Tá? Isso, Acho eu que a também minha fala coloquei era aqui essa, no gente. Se chat. alguém tiver alguma dúvida, reforço que eu posso e vou deixar esse material disponível depois para vocês olharem com calma, porque aqui está. As leis eu não vou citar, né? O artigo do Código Civil, tal, acho que não cabe ficar citando artigo de lei aqui, mas está tudo fundamentado direitinho, e aí eu coloco lá no Grupo Arvorecer para quem quiser e tiver curiosidade poder pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, senão eu passo a palavra para a Bárbara agora. Milena, só complementando aqui a sua fala, o Peterson colocou aqui no chat, abre aspas, se a associação não tiver fins lucrativos, embora seja necessário fazer uma declaração de renda, fica isenta da cobrança de impostos. Então, só para reiterar o que a Milena falou.
Perfeito, perfeito. Inclusive, precisa ser apresentada a declaração de imposto de renda anualmente, né? Mesmo que não haja movimentação financeira, mas ela precisa ser apresentada, senão pode gerar multa, entre outras coisas, né? Essa parte precisa realmente ter uma atenção também. Tá bom? Obrigada aí, viu, Peterson? Bom, boa noite a todos. Prosseguindo aqui com a nossa apresentação de hoje, eu vim então falar para vocês como é que estamos nos organizando em termos de comissões, porque para executar todo esse trabalho pré-associação, né, nós percebemos que seria necessário delimitar, né, delegar algumas tarefas mais específicas para coordenar melhor todo esse trabalho. Então, começando por quem está coordenando todo esse trabalho, nós temos a comissão organizadora, que é composta por mim, Bárbara, por Andréia, Maria Irani, Cidinha Pardini, Milena Ramos, e Kate, a professora Kate também. Então, percebemos que seria necessário... Barbosa, né? Aí a Cris, cadê a Cris? Eu não tinha visto aqui, esqueci. Então, percebemos que seria fundamental ter um grupo maior, né, ali coordenando todos os demais, e assim, cada uma de nós está fazendo parte das outras comissões para poder realmente acompanhar de perto e estar o tempo todo ali auxiliando e ajudando no que for necessário. Então, a começar pelo estatuto, temos a comissão do estatuto, composta pela Milena, pela Andréa Nogueira, pela Cidinha, pela Núbia, pela Irani e pela Margarete. Elas todas estão participando desse momento, né, de pesquisar sobre o estatuto, de pesquisar qual é a melhor forma, né, de se organizar esse objetivo, né, da gente se juntar enquanto profissionais que trabalham ou querem trabalhar com a biblioterapia. Estão também procurando ouvir as pessoas por meio das manifestações, nos formulários, estão entrando em contato com profissionais de diversas áreas, que são necessários nesse momento, né, da constituição de uma associação, como advogado, contador e demais profissionais. Então, essas pessoas estão compondo essa comissão, que não se resume somente a elas. Nós entendemos também que é sempre bem-vindo quem tem algum conhecimento, quem tem disponibilidade de tempo para poder contribuir com esse trabalho que é fundamental nesse início, né, que demanda todo uma base, né, um aparato para realmente que a gente consiga lançar, né, trazer ao mundo essa Associação Brasileira de Biblioterapia. Em paralelo, temos também a comissão de acolhimento, que é composta por mim, pela Cidinha, pela Andréa Nogueira, pela Terezinha, Lia e Meire, que estamos ali cuidando de não só receber essas manifestações no formulário, que está aqui no chat, mas também de entender qual é o melhor direcionamento a dar diante de cada manifestação. Então, ao longo dessa semana, por exemplo, a comissão de acolhimento já começou a entrar em contato com as pessoas que ofereceram seu trabalho, né, seja por meio de uma vivência, de uma oficina, ou até de uma aula, para contribuir, né, com essa arrecadação de fundos, né, de recursos, para ajudar nessa formação da associação. Para além da comissão de acolhimento, temos também a comissão financeira, composta pela Andréa Castro, pela Ilma Rosa, pela Valquíria e pela Gilce, que estão ali atuando em conjunto com a Andréa Castro, que gentilmente cedeu o grupo dela, o grupo Biblioterapia com a Andréa, para realizar eventos em prol da associação. Então, essas pessoas estão ali auxiliando a preparar uma planilha de toda a arrecadação que está sendo feita, de que forma isso está sendo gerido, os recibos de pagamento, tudo está sendo registrado e está sendo documentado, né, para que a associação, a Vera também, a Vera Silva faz parte dessa comissão, todo esse documento, todos esses recursos estão sendo administrados para que
a gente tenha o máximo de informação, de transparência possível. Ao mesmo tempo, temos também a comissão de eventos, que é a comissão que coordena esses eventos em prol da associação. Então, temos a Andrea Castro, a Alessandra, Helena, Michele, Ilma Rosa, Cristina e eu. Então, dentro dessa comissão, temos algumas pessoas destinadas, mais específicas, né, para tratar do agendamento de eventos. Tem pessoas que estão ajudando ali a realizar o próprio evento, né, seja para abrir sala, seja para fechar sala, para enviar link, para receber os participantes, né, os inscritos em um grupo e poder, né, organizar melhor todo esse público que quer participar, né, dos eventos, e outras demais funções que são necessárias para auxiliar, né, a Andrea e a própria associação nesse momento de transição, né, de pré-associação. E, por fim, temos a Comissão de Identidade Visual e Redes Sociais, que é composta por mim, pela Michele, pela Alessandra, pela Antônia, pela Irani e pela Vera. Essa comissão é a comissão que está coordenando o trabalho desenvolvido mais especificamente no perfil do Instagram. Ali nós estamos tentando dar visibilidade a esses eventos. Então, caso alguém aqui ainda não acompanhe o perfil, se chama Pro Associacal de Biblioterapia, e lá vocês podem ter um pouquinho de mais proximidade com essas pessoas que fazem parte da biblioterapia brasileira, né? Então, além da divulgação do próprio flyer dos eventos, temos também ali alguns vídeos de alguns mediadores, e com o tempo a gente quer também trazer outros conteúdos, né, relacionados à biblioterapia, relacionados às referências da biblioterapia aqui no Brasil, e outros assuntos dentro dessa temática, né. E também a ideia é que, com a formalização da associação, a identidade visual ali da própria associação, ela vai evoluindo, mas neste momento, o que é possível de se fazer é a divulgação dos eventos e outras questões relacionadas. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas eu já deixo aqui o convite para quem sentir que tem conhecimento, que tem habilidade em qualquer uma dessas comissões, que se manifeste pelo formulário, fala, olha, eu tenho interesse em participar de alguma comissão, se possível, já deixar direcionado ali qual a comissão que tem mais interesse, está mais apto, né, a fazer parte, para poder participar desse momento, né, de formação da associação, porque temos muito trabalho e pouca gente por enquanto. Então, assim, quem puder se dispor a ajudar a associação, nesse momento será muito bem-vindo, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Irani. Deixa eu só responder aqui uma pergunta do Ricardo. O link do nosso perfil no Instagram, Ricardo, é Pro Associação de Biblioterapia, mas eu vou colocar aqui no chat para facilitar, tá certo? Então, boa noite, meu nome é Irani, falo aqui do Distrito Federal. Como a Bárbara falou, tem muito trabalho, e vocês viram aí que as comissões têm alguns nomes que se repetem, né? Tem gente trabalhando em mais de uma comissão, exatamente porque o trabalho precisa ser feito e a gente não tem ainda pessoas suficientes para que cada comissão, né, para que a pessoa não precise ficar em mais de uma comissão. Então, assim, eu reforço esse convite para quem tiver afinidade com alguma dos trabalhos, né, para escolher uma das comissões, se você tiver disponibilidade de tempo, se você tiver como, de alguma forma, neste momento, né, contribuir conosco, vai ser muitíssimo bem-vindo. Luísa Mansur disse que se coloca à disposição, aí a gente pede para entrar em contato com um de nós, pode ser por e-mail, pode ser pelo formulário, ou mesmo lá no Arvorecer, entra em contato com um das pessoas que, né, que a gente
comentou aqui que está coordenando o movimento, e com certeza vai agregar muito e vai nos ajudar. Então, fica aí o convite, né, o chamado. Como a Bárbara disse, eu faço parte da comissão do estatuto, e até a gente chegar na redação final desse estatuto, a gente precisa traçar um caminho. Nós estamos traçando esse caminho, neste primeiro momento, consultando profissionais, e para tentar levar, chegar a esse estatuto com o nosso perfil, com a nossa identidade realmente, nós precisamos ouvir. Quanto mais gente a gente ouvir, melhor, né? E aí, para que isso aconteça, nós estamos construindo um formulário. Esse formulário que a Bárbara disponibilizou o link, que a comissão do acolhimento já está recebendo, é o formulário inicial para você se disponibilizar, para você dar sugestão geral e tal. Só que a gente vai disponibilizar um formulário específico para o estatuto, né, para a contribuição sobre o estatuto, para a gente conseguir elaborar essa minuta, ouvindo aquele que quer ser ouvido, tá certo? Então, a gente vai disponibilizar esse formulário com alguns direcionamentos, porque a Milena comentou sobre a lei, né? Existe uma base legal e, assim, tem coisa que a gente não precisa discutir, porque é lei e vai ter que estar no estatuto. Agora, as questões que a gente pode ouvir, mudar, sugerir, enfim, que a gente pode construir de acordo com o perfil do nosso interesse, então a gente quer ouvir, quanto mais gente, melhor. E aí vai ser através do formulário, mas também tem o e-mail da associação, que vocês podem entrar em contato, tá certo? Então, esse formulário vai ser disponibilizado. Nós estamos organizando também um cronograma, então isso tem que ser feito dentro de um tempo hábil. Esse cronograma, nós vamos ter vários passos, né? Esse de ouvir inicialmente as pessoas do Arvorecer é o primeiro passo, nós vamos ter outros passos até chegar à minuta e depois a redação final do estatuto. Desculpa. Um outro ponto importante, que nós já recebemos sugestão via formulário e a gente achou muito válido, e já discutimos que é importante, conversar com grupos menores, né? Porque o Arvorecer já está um grupo maior, não dá para a gente, às vezes, ouvir como às vezes poderia ouvir num grupo menor. Então, digamos que tenha uma região que quer fazer uma reunião sobre o estatuto ou sobre qualquer outra ideia que queira desenvolver. Aí eu peço que vocês entrem em contato, monte o grupo, dê uma pessoa responsável para a gente marcar esse encontro e poder ouvir, tá certo? Desculpa, a voz está fugindo aqui um pouco. Mas é isso. E a comissão do estatuto também está de portas abertas, né, para essas sugestões e também para contribuições. Nós temos já marcado uma reunião com um advogado, com um próximo advogado, porque a gente já consultou 2, vamos consultar mais um, porque esses profissionais vão nos dar o suporte que nós precisamos para ter um estatuto legítimo para o nosso sonho aí de construir a associação, tá certo? E aí, se tiver alguma dúvida, esse formulário ele vai ser amplamente divulgado também, então fiquem de olho no perfil, fiquem de olho no Arvorecer e entrem em contato conosco, caso tenha alguma dúvida sobre isso. Vou passar a palavra para a Cristina, mas se tiver algum questionamento sobre esse ponto, também podem se pronunciar. Obrigada. Desculpa aí pela voz que acabou falhando aqui. Um pouquinho. Oi, Maria Amélia. Maria Amélia. Oi, meninas, boa noite. A minha pergunta é para a Bárbara. Bárbara, essas comissões que você apresentou, você vai disponibilizar para a gente direitinho? Porque não dá para a gente guardar tudo, né?
do estatuto, do financeiro. Você vai disponibilizar para a gente se inteirar? Sim, sim. Lá no próprio grupo do Arvorecer, na descrição do grupo, a gente começou a colocar algumas comissões, mas ainda falta complementar. E no próprio grupo também eu posso colocar lá as comissões existentes e os responsáveis para vocês entrarem em contato. Mas no Instagram também a gente quer trazer essa visibilidade para as comissões existentes. O que cada comissão realiza, entendeu? Sim, faremos isso, sim. Isso, que aí a gente pode ler e entender um pouco mais, porque tudo isso para a gente é muita novidade, né? É muita novidade. E assim, e quanto mais esclarecimento a gente tiver, é melhor para a gente poder se enganjar, né? Onde eu me encaixo. Sim, com certeza. Entendeu? Aí por isso que eu estou lhe perguntando isso. Obrigada, tá? Imagina. A Eliana perguntou: quem já preencheu o formulário na reunião anterior precisa preencher de novo. Eliana, esse formulário que está já à disposição no link, ele é um formulário para sugestões, para ver se vocês querem entrar em alguma comissão, é um contato conosco, né? Se você tiver outra sugestão, você pode preencher o formulário, caso não, não precisa. E o próximo formulário que nós vamos disponibilizar vai ser específico para o estatuto. Aí sim é novidade, tá? Mas esse formulário que já foi feito, só caso você queira novamente dar alguma sugestão. Mas não esqueçam, viu, gente? Não é a única forma de contato o formulário. Pode ser por e-mail, pode entrar em contato no particular de uma de nós, pode ser lá pelo Instagram também, uma mensagem. Então, assim, e como eu disse, vocês podem marcar montar um grupo, marcar um horário, a gente tenta encaixar o horário com a comissão organizadora para a gente ouvir vocês, ok? Irene, só mais uma dúvida aqui que surgiu agora, ótimo. A da Jordana, ela está perguntando: entendo que estamos iniciando a construção da associação. Tem algumas questões. Após tudo pronto, as pessoas vão se associar livremente? Terá que pagar mensalidade? Se sim, quanto seria? Teria alguns benefícios essa associação? Eu posso começar a responder, aí depois, se vocês quiserem complementar. Essas questões, Jordanas, elas vão estar todas previstas no estatuto. Então, é exatamente isso que a gente precisa regulamentar por este documento, tá? Então, como a gente está no movimento pró-associação, nós temos o que a lei nos orienta, mas nós não temos ainda o estatuto que na verdade, o estatuto que vai responder a essas questões de uma forma definitiva, tá? Então, se você tiver sugestões e benefícios que essa associação pode trazer, de que forma, quem vai poder se associar, como, tudo isso leve para a comissão do estatuto ou participe da comissão do estatuto para a gente construir isso junto. É lógico que nós já estamos discutindo na comissão e tal, mas a gente não tem o documento redigido, porque estamos em construção, tá bom? Eu espero ter dado aí uma luz, mas se alguém quiser complementar, e eu acho que a Silvana tem uma dúvida. Sim. Boa noite, gente. Irani, com base na sua fala sobre o formulário, né, orientando a discussão do estatuto, você disse que tem uma parte que é baseada em lei, né, então não tem muito o que discutir, já que se for uma associação, não tem muito o que discutir. Então, vou fazer uma sugestão de organização para esse formulário, se vocês entenderem que ajuda, né? Talvez essas partes, esses itens, que já são, assim, de praxe do que é uma associação, eles venham com uma determinada cor, para não ficar abrindo tudo, porque assim, você sabe, quando junta muita gente, o povo começa a discutir o que não precisa, né?
Então, assim, talvez delimitar no próprio formulário, olha, os itens tais estão nessa cor aqui, porque não precisa de discussão, porque são questões legais. Os outros itens que estão em discussão, abertos para sugestão, são esses e esses. Eu acho que facilita a comunicação e evita a discussão desnecessária, né? Fica uma sugestão. Exato. Muito Eu só obrigada. queria... Obrigada. Só fazer uma parte, se me permite. Pode falar, Como Milena. eu explanei no começo, realmente existe uma parte legal que não há o que se discutir, mas a organização, a estrutura interna, a gente tem bastante liberdade, né, para organizar a nossa associação. Eu entendo que esse sonho de criar uma associação brasileira de biblioterapia surgiu para o nosso movimento aqui ganhar força, porque ele já existe, ele já é potente, mas ele está fragmentado e espalhado por todo o Brasil. Então, a vontade realmente é de ter um ponto de encontro, né? E aí nasceu a ideia da associação. Então, eu entendo que são dois momentos, e esse primeiro momento, que é o mais delicado, que é realmente fazer nascer a associação, né? E aí a gente tem que prever realmente, com base legal, qual a estrutura mínima, que tem que ter uma diretoria, uma coordenação, mesmo que não tenha fins lucrativos, vai ter recursos, né, de vivências, de doações, a gente pensamos, né, nos benefícios que as pessoas, que os associados podem ter, oferecer cursos, reciclagens, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode pensar nisso. Só que a gente o primeiro passo é fazer a associação nascer, né, com o mínimo de estrutura necessária para depois a gente continuar esse movimento. Eu até entendo que essas comissões vão continuar pós nascimento da associação, né? Então já fica aqui meu convite para quem quiser fazer parte da comissão do estatuto, trazer essas ideias, porque a gente precisa de uma minuta, né? A gente precisa redigir alguma coisa, precisa nascer aí primeiramente, né, um rascunho do que seria essa associação, e levar para uma reunião mais ampla para que as pessoas discutam e vamos modelando, vamos lapidando até que se chega no rascunho final aí numa versão final para que possa ser encaminhada para advogado e realmente ser homologado, enfim, que nasça, né, a associação, tá? Então, assim, é um movimento bem, eu diria assim, lento, né? A gente tem que caminhar devagar e com bastante certeza e tentando unificar aí o pensamento de quem é biblioterapeuta, de quem é apoiador, né? Tem gente que nem no meu caso, eu sou formada em biblioterapia, mas não atuo, então eu me coloco como apoiadora, né? Então a gente tem várias vertentes aí de pessoas que querem estar participando desse movimento. Então, a gente, nesse primeiro momento, é realmente imaginar qual vai ser o desenho dessa associação. E depois a gente continua caminhando, tá bom? Acho que é isso. Não sei se ajudou, mas essa é a minha fala. Obrigada. Eu vou abrir para Sol, só ratificando aqui a questão da Silvana, com certeza nós vamos elaborar, por isso que a gente está construindo, né, estamos fazendo várias reuniões na comissão para elaborar um formulário mais produtivo, que não gire em torno do que é imutável, de acordo com a lei, tá certo? Mas muito obrigada pela sugestão. E aí eu vou pedir licença para abrir só para Sol, mais essa pergunta neste momento, para a Cris poder falar, porque a gente tem ainda aí uns 15 minutinhos de reunião conforme o previsto. Aí, como foi dito no início, né, depois quem quiser ficar, mas a gente queria passar todos os informes até o horário que nós nos prontificamos para não atrasar, tudo bem? Então, a Sol fala e depois a Cris. Tudo bem, boa noite, meu nome é Solange Souza, sou conhecida por Sol Souza nas redes sociais, né? Nossa associação já está feita, porque começamos de uma forma de ouvir, de falar, de conversar, de trazer proposta. Quando se abre uma associação, aí eu até estava aqui me perguntando, por que uma associação, por que não um estatuto, um instituto? Algumas pessoas já me tirou essas dúvidas.
E também eu faço parte de uma associação de moradores há muito tempo. Eu sei como é bom essa construção do pertencer. Quando você está dentro desse movimento, dentro dessas associações, desse movimento compartilhado, dialogado, você se sente que você está pertencente, você está criando, e aqui já está criado. E não, em algumas falas eu ouço dizendo assim, vai criar, vai acontecer, já aconteceu, gente. Nós já estamos aqui, já tem documento, já tem fala de advogado, já tem fala de pessoas, nós somos especialistas, nós não estamos aqui à toa. Nós somos especialistas, umas trabalham, outras não trabalham, outros são simpatizantes, estamos dando nossa força de trabalho, como foi colocado nas nossas doações, nas nossas contribuições. Eu também quero fazer parte do... Eu adoro o desafio. Quando eu entro no desafio, eu fico toda elétrica, adoro o desafio, e aqui se torna um desafio para mulheres e homens mostrar essa força. Nós vamos salvar vida, nós estamos salvando vida, e salvando vida através da biblioterapia. E uma coisa muito bacana, muito massa, porque vamos juntar pessoas para estar falando a mesma coisa que foi dito aqui. Nós só trabalhamos, nós ajudamos, mas cada um fazendo no seu quadrado, né, no seu guetinho, me desculpa aí a expressão, no seu quadradinho, cada uma ganhando seu dinheiro. Vamos estar com a associação, vamos trazer lucro, porque quando nós somos associação e somos associados, nós temos que dar uma contribuição, porque eu conheço e sei disso, para nos manter. Temos que estar regulamentadas, não é com uma associação, apesar de quem quiser ser sem fim lucrativo, mas para a gente ter editais, para ter convênio, para ter prêmios, que nós vamos estar aqui como colaboradora e como associadas, indicando para nossos colegas e para nós mesmos. Então, eu peço a vocês que, a partir de agora, nossa fala dizia assim, já criamos, vamos agora, como se diz aí os advogados, que eu não sou, a minha parte mais é pedagógica, que eu sou um pedagoga. Então, vamos dizer assim, já está criada, já está afirmada, agora vamos regulamentar para seguir em frente. De passos, se for passos devagar, tudo bem, mas pelo que eu já vi aqui de vocês, meninas, que eu estou participando de outras reuniões, não é passos lentos. Vocês já avançaram demais, nós já avançamos demais. Então, agora não dá para parar. Então, vamos seguir, errando, acertando, procurando pessoas que sabem mais do que a gente, advogados, contadores, e outros, e outros, e outros, e vamos seguir. Vamos em frente. Obrigada, Solange, aí, pelas suas palavras, né, que animadoras. É isso aí, meninas. Nós, meninos, né, todos. Boa noite a todos. Eu sou Cristina, sou daqui de Brasília também, e a minha parte ficou para fazer informações quanto ao financeiro, né? Então, nós recebemos da comissão financeira a informação que foi nos passada no dia 15 de agosto, e nós já estamos com R$ 2.505, né? Então, esse valor é composto pelas doações de R$ 10 mensais e também pelos arrecadados, né, nos encontros que nós estamos promovendo, né? Então, e aí também já quero agradecer a todas as pessoas que fizeram esses encontros e que vão fazer, que já se manifestaram para participar dessa forma. Então, toda contribuição é bem-vinda, né? E que nós vamos continuar nesse caminho, assim, nessa parte da contribuição, porque nós precisamos
ainda não fechamos os valores com o advogado, nem com o contador, e também tem gasto de cartório, né? Então, aqui nós estamos iniciando e iniciamos bem, né? Com esses valores e pretendemos continuar assim, e na palavra da Solange, confiando que já somos a associação. E em breve, o nosso trabalho maior é o estatuto, né? Mas vamos continuar com a arrecadação, com a doação de R$ 10 mensais, e que vamos conseguir pagar essa conta, se Deus quiser. Então, é essa a minha palavra bem rápida, só sobre números, e números é exato. Obrigada aí, e passo a palavra para a Cidinha. Obrigada, meninas, pela contribuição, e obrigada a todas e todos que estão aqui. Nós vamos abrir para perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta. Vi que a Bárbara já foi respondendo algumas pessoas aqui no chat. Obrigada, Bárbara. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos felizes, porque nós já estamos com 407 seguidores no Instagram, e eu quero dizer que no Grupo Arvorecer, nós temos 147 pessoas. Dessas 147 pessoas, 50 e poucas pessoas, acho que umas 56, responderam o formulário, que é o que nos dá a base para poder fazer contato com as pessoas que estão se colocando à disposição, dizendo de que forma poderia contribuir com esse movimento, tá? Então, quem não entrou ainda no grupo Arvorecer, a Bárbara já colocou o link para entrar no grupo. Dentro do grupo Arvorecer, a gente vai colocando, a Bárbara pode repetir lá esse link para o formulário, esse que a gente vai mapear, vai coletar as informações que as pessoas disponibilizaram para somar nesse movimento. E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que não falei. Já foi interagido aí com a Sol, com a Jordana, né? Elô, Ricardo, tudo que pediram, eu acho que a Bárbara já respondeu. Se mais alguém quiser se manifestar, fazer alguma colocação, por favor. Nós estamos com uns minutinhos, poucos minutos, uns 7 minutos dentro do nosso cronograma, e tem a Andréa Nogueira para se manifestar, que ela sempre nos presenteia com uma fala deliciosa. A próxima será ela, que podemos ou ela assumir nesse momento, né, com a fala dela. Enquanto isso, se alguém quiser se manifestar também, pode ir levantando a mão, tá bom? Muito obrigada. A Cidinha me apavorou porque disse que eu tenho 7 minutos, então eu vou falar bem corrido para dar conta dos 7 minutos. E eu fiquei para o final, porque, claro, eu falo muito, então já me botaram lá no final para eu não falar demais. Brincadeiras à parte, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Eu adoro estar aqui, porque eu sou fã da Sol nesse sentido. Nem conheço a Sol, tá? Mas vou virar fã agora. Eu adoro esse otimismo e esse movimento, e dizer que já aconteceu, já é. Porque outro dia a gente estava mostrando o que poderia ser, e hoje está todo mundo aqui cheio de perguntas, cheio de ideia, e a coisa andando, e o dinheiro entrando. Então, o que falta? Gostei de um comentário lá do jurídico, tem um grupo que é do jurídico, eu inclusive sou, já falei isso para vocês, mas precisa de algo específico, para a gente não meter os pés pelas mãos, porque às vezes a gente tem experiência, uma expertise numa matéria, e não tem na amplitude da outra. Então, a ideia da Silvana foi muito interessante também, e a gente já ficou mais de 6 horas aqui achatando para discutir esse formulário, para realmente, de certa forma, esclarecer com o próprio formulário algumas coisas que não dá para mudar e algumas coisas que a gente pode opinar. Eu sou uma brincalhona e eu lembrei do Pinote Fracote, João Fortão. É uma história linda, não vou contar porque não dá tempo. Mas o que acontece?
O dono da bola, se ele é o dono da bola, ele pega e sai correndo e acaba com o jogo. Agora, se a bola foi comprada com o porquinho e com a mesada de todo mundo, não tem como acabar o jogo. E a associação é mais ou menos isso. Me desculpe a simplicidade que eu estou querendo dar, mas é exatamente isso. A gente está unindo forças de quem quer jogar e de quem quer limpar o campinho e chamar a família para o piquenique em volta do futebol. Então, para isso a gente precisa de tempo, dedicação, treino, camiseta para não ficar sem camisa e com camisa. A gente precisa dessa organização e desse trabalho. As comissões que a Maria Amélia falou e que a Bárbara explicou são fundamentais, mas realmente tem gente se repetindo. Por quê? Porque ainda não teve gente suficiente para tudo. Então, o primeiro formulário, olha só, quem está começando, as inexperiências que acontecem. A gente não pediu e-mail. Então, depois reformulou para pedir e-mail. Para quê? Para que também tenha uma disciplina e uma organização, quem responde o quê? Porque senão a Cidinha está respondendo a mesma pessoa e eu também. Então, a gente precisa responder, não como Cidinha, não como Andréia ou como qualquer outra. A gente precisa responder como pró-associação. Ter conversado antes e dar uma resposta que seja, não digo que seja única, mas que seja uniforme. Que a gente já falou, porque senão eu falo assim, manda lá pro zap da Cidinha que ela fala tudo. E aí todo mundo vai lá só no da Cidinha e aí? Ela não faz mais outra coisa na vida. Como eu disse no encontro passado, todo mundo aqui tem uma rotina, tem... Quem vai se oferecer, já vou dizer, voluntário tem que ser profissional. Que horas que você vai trabalhar, quantas horas você vai dedicar, vai ter reunião de domingo de manhã, vai ter reunião de sábado à noite. Acabou o cineminha e acabou a pipoca. Não posso em todos os sábados, mas posso em um? Legal. Mas não vem querer falar, eu quero das 5 às 5:30, com café da tarde e manteiga em bolinha. Não vai dar. Voluntário, pega a roupa para lavar, lava a roupa, estende no varal e pega para passar. Então, a gente oferece dia, horário e no que eu posso fazer. Outra coisa que as minhas amigas falaram. Deixa eu ver. Eu gostei dessa frase, discussão desnecessária. Sim, mas para quem está começando, parece que a gente fica autoritário com as coisas, porque você está em 15 comissões, chega uma hora, você fala, mas parece que eu já falei isso. Você já falou, mas você já falou para essa pessoa e não para todo mundo. Então, essa necessidade de clareza e transparência, inclusive com os valores, é para que a gente não se perde no caminho e nem fica, só ela está falando, só ela, de novo. Virou dono da bola. Ninguém é dono da bola, vamos contribuir junto. Os encontros que a gente falou, vamos ter esporadicamente, vamos ter, mas não adianta a gente vir aqui se reunir, tirar o tempo de vocês, sexta-noite, ninguém merece, mas o quê? Não vamos marcar em dia que o outro não pode. Então a gente tenta ajustar. Sexta-noite, estamos aqui, reunidos para conversar, mas não adianta eu falar, daqui 15 dias vamos marcar de novo, se a gente não tiver elementos. Então, é fundamental que vocês respondam esse formulário, tem uma série de campos abertos para vocês darem as dicas, darem as sugestões, mas como a Irani falou, nós temos que pôr um cronograma. Senão, nós vamos jogar futebol em dezembro do ano que vem, e não é essa a proposta. Ninguém está dando R$10 por mês, ninguém está oferecendo live, ninguém está dando livro para sorteio, ninguém está se mobilizando para esperar a coisa acontecer daqui 10 anos. Então, vai ter um cronograma também, para que vocês possam responder o quanto antes, para que a gente possa juntar tudo isso, filtrar e colocar uma coisa organizada para levar para o advogado, porque cada vez que vai para o advogado, a consulta é cara, por enquanto está tudo amigo, mas a gente vai ter que começar a pagar essa consultoria, então a gente precisa levar o esqueleto mais próximo do humaninho que ele possa ser. E, por fim, o pertencer, que palavra maravilhosa, é exatamente isso. Pertencer é estar aqui, ainda que tenhamos divergências de fala, de opinião, de possibilidades. Eu só posso 1 hora, uma vez a cada 3 meses. Ok, vai ser acolhida a sua hora, porque você está se dedicando a oferecer e a pertencer. Mas a gente vai ter que encaixar onde? Se for no acolhimento, por exemplo, todo mundo que preenche formulário quer resposta.
Eu não posso demorar 5 dias, 20 dias para responder. Então, eu preciso ter nessa comissão alguém que tenha uma disciplina de resposta. Eu sou suplente em muitos lugares. Por quê? Porque a hora que a coisa aperta, eu vou ter lá o meu pouquinho de tempo para poder contribuir. Talvez não para responder, mas para dar ideia, para ajudar, para às vezes fazer a gente pensar junto. Porque tem hora que falar não só não basta. Eu preciso explicar, eu preciso conversar. Eu já passei 1 minuto. Vocês aguentam mais 3 minutos para eu contar uma história? Se sim, quero ver um monte de joinha. Que maravilha. Isso é pertencer. E eu já agradeço por eu ser pertencida aqui, por ser acolhida na história que eu vou contar. Eu escolhi um monte, os livros estão até caindo aqui. Mas eu vou ser breve, porque eu vou contar a história da Aurora, que é um livro só de imagem. Então ficou fácil de contar. Ó. Abriu, passei, virei mais uma, acabou. Não. A Aurora é uma menina que saiu num lugar muito cinza, muito solitária, muito ali, mas ela tinha um saquinho com 3 pedrinhas coloridas. E ela saiu animadíssima, falou, não, vamos ver o que tem no mundo. Mas andou quase até o outro jardim só. Um gramado ali, cinza. E pensou assim, puxa vida, vamos ver quem mora nesse gramado? Convidou os camponeses. Falou, conversou um pouquinho, deu uma pedrinha verde. Como por encanto o gramado ficou verde, as árvores ficaram com frutas, e eles se sentiram tão felizes, eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram ali, as ideias borbulhando uns dos outros, e aquela pedrinha foi tão animadora, uma pedrinha de nada, mas eles resolveram dar para a Aurora um galinho, sabe aquele do tempo que a gente põe em cima da casa, mas uma miniaturinha. Deram ali e ela já falou, então, agora eu já tenho direção. Eu já troquei a história, tá? Porque eles tinham que ter dado uma bicicletinha antes, mas eu já pulei porque tem que ser rápido. Mas agora a Aurora já tem uma bicicletinha, que na imaginação dela, na dela e da minha e da Sol, já ficou assim do tamanho do mundo. E ela com esse galinho que ia indicar para onde ia, ela já foi para o mundo. E não sabe, ela entrou num lugar cinza, que era um museu, que era um pouco apático, tinha lá uma estátua, que era um cara que chamava Dante Alighieri. E a estátua, quando recebeu a pedrinha, ficou viva, desceu todo amoroso, conversou com ela e entregou para ela, foi ele que entregou o galinho, ela continuou andando. Aí ela encontrou um outro cara, bonito, legal, que pintou aquela mulher bonita, que tinha os cabelos assim, sabe? Se a gente tivesse com o microfone aberto, eu esperava que todo mundo em coro dissesse Mona Lisa e Leonardo da Vinci, para eu dizer, vocês estavam lá, vocês já sabiam. Mas como a gente está no online, a gente improvisa na história, faz de conta que responderam, faz de conta que realmente eu esqueci o nome do cara, que eu estou com essa liberdade de chamar o Leonardo da Vinci de cara. E ela, então, entregou pedrinhas para ele, uma outra pedrinha. E ele ficou super alegre, encantado e tal. E falou, segue o mundo, você pode tudo, Aurora. E vai, não sei o quê. E deu para ela um balãozinho, uma miniatura de balão, que tinha um sol e uma lua. Claro, a Aurora com a imaginação gigante, o balão ficou gigante, ela amarrou nessa bicicletinha e foi para a lua. Quando a Aurora chegou na Lua, a Lua ficou assim, que legal, eu estava aqui solitária, a Aurora chega perto de mim, e a Aurora, você ainda vai fazer um favor, porque eu não posso sair daqui. Deu uma caixinha para a Aurora, para que ela entregasse para o Sol. Que bênção. E a Aurora, claro, eu sou uma voluntária disponível da meia-noite às 6 para entregar a caixinha. É assim que a gente tem que ser. Se a gente quer ser voluntário, a gente aceita o trabalho. E a Aurora, então, pegou aquela caixinha que parecia tão pequenininho, mas que para a Aurora ficou gigante. A lua até soprou estrelas para iluminar a noite, para ela ir lá atrás e encontrar o sol. Quando ela foi chegando perto do o sol estava forte demais. Era como se fosse o advogado, o contador, o cartório. Era muita luz, muita coisa, muita exigência para a coisa concretizar, mas a Aurora não teve medo daquilo, levou a caixinha e falou, eu trouxe.
E o sol ficou assim, radiante, mais do que ele já era, raios para todos os lados, porque ele ficou feliz. Ela fez o papel dela, ela cumpriu com o que eu precisava e trouxe essa caixinha a pedido da Lua. Ele falou: então, eu vou pedir que você leve esta caixinha dourada. Você leve para o mundo. A Aurora, com a sua bicicletinha, com o seu balão, com o seu galinho, com a alegria de quem está se movimentando, quem está fazendo as coisas, que está errando, que está acertando, mas que está indo. E com todo mundo junto. Ela falou: e agora, como é que eu volto? O sol resolveu isso. Ele soprou um arco-íris, virou um escorregador. Ela com bicicletinha e balão e caixinha e tudo. Foi parar no mesmo lugar que ela morava. No mesmo lugar que ela começou. Mas não tinha uma gota de cinza. Estava tudo colorido. Ela estava forte, ela tinha feito exercício. Ela estava preparada para a hora que a associação tivesse nome, sobrenome e vontade de atuar. Ia responder todas as questões. Quem serão os beneficiados? Quem são os apoiadores? Quem é essa comissão de frente que precisa ter para não ganhar nada, mas precisa estar lá no documento? É o presidente, é o vice, é o suplente, é o financeiro. Quem estão lá? O que vai ser oferecido? Estava lá também, árvore frutífera, vai ter live, vai ter desconto em editora, vai ter divulgação. São uma infinidade que os associados podem ter. A gente não tem nem ideia, por isso que a gente precisa de ajuda. Sejam agora o Sol, a Lua, o Dante Alighieri, o Leonardo da Vinci, sejam cada um especiais para que a gente possa seguir na luta, na labuta, mas na beleza do que está acontecendo agora. O vídeo vai ser, essa coisa vai ser gravada, essa coisa é ótimo, né? Essa live, essa reunião vai ser gravada. Como eu disse que somos voluntárias, então a Bárbara pretende colocar amanhã. Vamos dar o espaço para ela descansar um pouco, então ela põe até meio-dia. O grupo ainda vai permanecer fechado, e ele abre segunda-feira, fica 24 horas aberto para as conversas ali e a movimentação ali. A conversa com a gente, vou frisar, que seja por e-mail ou por formulário, as questões por formulário, que são 2 formulários distintos, para que a gente possa ter uma organização na resposta e para que a gente possa dar conta da demanda. E é isso, boa noite. Eu passei 8 minutos, mais do que eu prometi, e contei a Aurora Errada. É um livro lindo, busquem, que é da Cristina Biasetto, mas eu pretendo gravar domingo, um domingo desse sai, e aí sai com a disciplina que precisa, com tudo que eu comi dos desenhos maravilhosos que tem. Amo livro de imagem, porque os analfabetos podem ler. E a gente vive num país de analfabetos que precisam ser incentivados a ler as imagens, porque eles criam poesia quando leem. É isso. Muito obrigada e boa noite. E agora eu volto para a Cidinha, porque é minha chefe, ela encerra aí. A Cidinha precisou sair, ela colocou... Então é para Irani. Quando eu disse Cidinha, eu quis dizer Irani. A Cidinha gente, ela é terrível, essa Andréia é terrível, gente. A Cidinha precisou sair, que ela tinha um outro compromisso. Gente, a Jordana está perguntando o nome do livro, mas a gente quer agradecer a presença de vocês. O nome do livro é Aurora, Cristina Biasetto, editora Projeto. Andréia, depois você manda uma foto pra gente, que eu coloco lá no grupo. Ponho sim, mando sim. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Nós marcarmos a próxima reunião do Alvorecer, a gente divulga também nas redes, tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Boa noite, gente. Até a próxima. Até.
Eu com medo de me derrubar aqui. Eu ia perguntar uma coisa, posso? Ah, claro. Pode. Vocês querem ajuda com os formulários? Sim, vamos querer. Então, eu estou aqui, tá bom? Eu empresto mais uma mão para vocês. Ai, obrigada, Vera. Eu estou ajudando o financeiro, mas o financeiro está bem organizadinho, então não tem muita... E eu já queria lhe convidar para a equipe dos eventos. Vera, Eu já estou no evento, eu vou fazer um encontro mês que vem. Já estou no mês que vem. Ela está mediando. Não, você está mediando. Eu quero sim, equipe para organização, que só tem eu e a Alessandra, quase. Tá certo. E porque você tem conhecimento, tem o Google Meet, né? Né? O Google Meet eu descobri hoje com a Bárbara que eu não sei tanto assim. Somos duas, Vera, mas... Então, depois a gente conversa. Ô, Vera, minha sugestão, começa ajudando no evento, a hora que a gente receber esses formulários com o cronograma, aí você já migra para outra. Obrigada, você fica lá, professora Cláudia. um pé em cada canoa. Muito obrigada. A professora Clarice está agradecendo aí. Nós também. Nós é que agradecemos. Nós é que temos que agradecer pela presença dela aqui, ilustrando aqui. E que a gente fez fofoca, mas parece que já tem uma data aí que a doutora Clarice virá, não é? Eu vou agendar para novembro, quando eu estiver mais forte. Ótimo, obrigada. Já está, com essa mantinha aí esquentando esse joelho, já está podendo tudo. Não passa esse frio horroroso. De repente vai ser a abertura dos trabalhos da associação, não da prova. Olha! Vamos lá, Solange, vamos ser... Solenidade de abertura. Gente, já até emocionei, já até vi. Vou até organizar aqui atrás para não ficar aparecendo bagunça. A Jordana levantou a mão, pediu para ficar mais um pouquinho, fica à vontade, Jordana. Pode falar. Boa noite a todas e todos. Eu queria fazer algumas perguntas, né, de onde iniciou né, que lugar do Brasil iniciou o Arvorecer, essa associação, porque já é uma conversa antiga aqui no Rio, que teve no encontro com a Cristiana Seixas, foi até na UF, mas que ficou só na conversa e tal, aí de repente agora eu vejo surgir, né, me mandaram um convite no grupo, provavelmente da biblioterapia, Bibliofamília, né? Eu queria saber, assim, curiosidade mesmo, que eu não li nada sobre e já vi o negócio andando, né? Aí, tá certo, Jordana. Nós começamos esse movimento, ele começou pós mergulho. Nós tivemos um encontro com a Cidinha Pardini no ano passado, em julho do ano passado. Eu não sei se você conhece, a Cidinha Pardini, ela organizou o mergulho e aí nós participamos, e as pessoas que participaram presencialmente já se conheciam pelas telinhas, mas no encontro presencial, no olho a olho, nós trocamos, partilhamos, na verdade, essa vontade, esse sonho, que é um sonho coletivo, acredito que é um sonho de fomentar, de divulgar, de propagar a biblioterapia de uma forma mais organizada, né, de uma forma mais coesa, mais unida, organizada em conjunto, né? Não que nós não façamos com organização. E aí, a partir desse encontro presencial... E onde foi? Onde foi o encontro? Foi em Araraquara, em São Paulo. Ela é de lá, a Cidinha. A Cidinha é de lá. Aí tá. Nós fizemos uma reunião em janeiro, e aí depois, inclusive essa história a gente contou um pouco na primeira reunião que nós fizemos
online, eu acho que tem o link da gravação, e também está no Instagram um resuminho. Ah, tá. Se Não, eu tudo perder bem. em Só, algum detalhe, só para você ter um norte. só para eu ter uma noção, não, que a professora Clarice eu conheço há de milhas e milhas, né? Porque, né, a pioneira, né, na biblioterapia, né? Então, eu sou da Unirio, né? Sou bibliotecária, então eu conheci através dos textos dela. E no Rio de Janeiro, né? E sempre fiquei namorando essa ideia, né, de fazer pós-graduação, né, em biblioterapia, e nunca aconteceu aqui no Rio. Houve até assim, muito tempo, algum tempo atrás, uma professora que oferecia, né, cadeira, né, na própria graduação, mas que não aconteceu isso no Rio, nem mestrado, né, e é muito difícil encontrar orientador aqui, inclusive para biblioterapia. Na graduação eles até fazem, mas no mestrado não, porque pouca gente tá, né, mesmo envolvida com a biblioterapia, né? E eu já estou envolvida com a biblioterapia pelo menos, sei lá, de teoria pelo menos 20 anos, né? Agora de prática já tem, comecei em 2019, né? Então aí uns 6 anos, né? Então é uma coisa que, assim, não tem gente ganhando dinheiro, mas assim, não, né, não, já ganhei alguma coisa, mas não é nada, se investe mais do que ganha, pelo menos para mim, né, que já estou um tempo já. Mas é isso, achei interessante, né? Estou aqui, participei da reunião hoje para conhecê-las, né? Para saber como é, de onde isso veio e poder ajudar de alguma forma também, participar. Eu tenho uma, né? Já fui de uma incubadora, então assim conheço muito esses trâmites de formação de associação, de cooperativismo, enfim, posso ajudar de alguma forma também. E é isso, a professora Clarice levantou a mão. Obrigada aí pela atenção. Obrigada, Jordana, e sua mão de obra aí, sua parceria conosco vai ser muito bem-vinda, viu? Tá bom. Professora Clarice. Prazer em conhecer a Jordana, é nova aqui no grupo, né, bibliotecária, e eu gostaria de sugerir para você, para as outras bibliotecárias, não sei se conhecem esse livro, está ao contrário, né? É a Biblioteca dos Amantes de Livros. É muito interessante, porque o nome da biblioteca em inglês é o mesmo do nome do livro, né? E ela se passa, toda a história se passa no tempo da guerra na Grã-Bretanha, em 1939. As pessoas se associam à biblioteca, são amantes de livros, elas pagam, tem clientes classe A, clientes classe B, porque é muito difícil chegar aos livros até a biblioteca em virtude da guerra. Então, os clientes classe A recebem primeiro, e os B têm que esperar, às vezes, até um ano. Mas mostra, assim, o bem que fez para quem ficou, quem perdeu o seu filho, o seu marido, e ficou, assim, desesperada. E a biblioterapia, que não é usado esse nome no livro, mas a literatura como cura é usada, né? E as pessoas se consolam através da literatura dessas perdas. Então, é interessante todo o trabalho dentro da biblioteca, mesmo no meio da guerra, com tantas regras que a biblioteca tinha, para começar a trabalhar lá, tinha que passar semanas espanando o livro e também lustrando os corredores. Isso em tempo de guerra, de bombardeio, né? Então, coisas assim tolas, desnecessárias no momento, e elas, as bibliotecárias, ainda tinham um impedimento muito grande, porque se fosse casada, não poderia trabalhar. Então, elas iam retardando, né? O noivado era 2, 3, 4 anos, porque elas não queriam sair da biblioteca. A lei não permitia.
viúva só sem filho. No caso, a heroína tem uma filha, mas ela tem que esconder isso de várias pessoas. Então, com tantos problemas da guerra, ainda tinha essas coisas. E elas venciam tudo lendo, indicando livro para as pessoas, quem perdeu um filho, quem perdeu um marido. E tem várias tramas, né, de pessoas que não têm paciência de esperar o seu livro, as discussões na biblioteca, livro fora do lugar, que a diretora ficava danada da vida e não descobriam. Na verdade, eu não vou contar quem foi, porque vocês talvez tenham interesse em ler o livro, né? Mas, Com certeza, com certeza. a quietinha era a pessoa que eu desconfiava, mas não desconfiava do motivo. É muito interessante. E no final, então, ela abre uma livraria. Aí ela casa, ela tem que sair da biblioteca e ela abre uma livraria também, e ela mostra o poder curativo dos livros também por meio da livraria, contação de história. Então, é muito interessante, porque mesclado com todo aquele horror da guerra, das pessoas terem que sair da cama de pijama e só botar um roupão, um casaco, correr para os abrigos, e as crianças terem que ser removidas, né, para os lugares mais do interior da Inglaterra, por causa dos bombardeios. Mesmo as crianças leem livros. Tem muitas histórias dentro da mesma história, né? Mas sempre mostrando o potencial terapêutico da literatura. É isso que eu achei interessante, que dá muita ênfase a esse papel terapêutico da literatura, como ela ajudou. Então, deixo como indicação, né, quem se interessar. Eu acho até que é desse ano, acho que é de 2025. Eu comprei essa semana. 2020. É bem recente, é. Nossa, adorei ouvir a indicação. Ele é assim verdinho. É bem interessante. Muito então, obrigada. Eu queria deixar de sugestão. Muito obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigada. Eu só queria falar para a Jordana que tem a Cidinha de Araraquara, eu sou de São Paulo, a Vera é de Guarulhos, a Andréa Castro é de Sorocaba, tem pessoas do Rio que não puderam estar hoje, então, assim, tem de vários lugares. Os motes, vamos dizer, começaram em vários lugares, porque eu também fui aluna da Cris Seixas, todos nós vamos sempre da doutora Clarice, que é a nossa referência, é o nosso carvalho aqui, né? Se a gente está falando em arvorecer, é a árvore mestra. Então, os galhos vão indo para todos os lugares. Só para complementar o que a Irani falou, que não importa onde a gente esteja, o nosso foco é trazer essa biblioterapia, esse cuidado através dos livros, esse acolhimento, esse pertencimento, esse amor que a gente tem dentro da gente, a gente poder oferecer para o mundo. Muito bom, muito bom. Adorei. Andréa Castro, você entrou depois, ligou a câmera agora? Eu não tinha te visto. Estava quietinha. Eu entrei depois, eu estava num evento. Aí agora que eu parei aqui, eu falei, agora dá para abrir a câmera. Adorei ouvir a professora. Falei, ainda bem que eu entrei. Ainda bem. Tá vendo? Muito bom, gente. É uma coisa que eu... Pro final, né? Se eu puder falar só um minutinho, não esgotar muito tempo, é uma coisa que eu tenho focado muito ultimamente, é nessa biblioterapia solitária, porque até então estamos sempre trabalhando em grupo, né? A solidária, né? Sempre com grandes grupos, pequenos grupos, mas esquecemos assim de nós. Esquecemos de nós. Nós não podemos cuidar do outro sem cuidar de nós primeiros, né? Como no avião. Primeiro a gente põe a máscara para depois socorrer o vizinho, senão morre os dois. Então, eu estou focando, assim, tenho procurado nos livros e tenho encontrado muita coisa a respeito, não fala diretamente de biblioterapia, mas do cuidado
ser por meio da leitura a pessoa sozinha, a pessoa triste, desanimada, a pessoa em luto, a pessoa divorciada. Então, todos esses traumas que enfrentamos, e o livro nos ajuda, a gente sozinha lendo. Então, tenho focado muito nessa parte, que também talvez pudesse constar em alguma parte do regulamento, do estatuto, para mostrar para as pessoas que não era necessário sempre fazer uma vivência, sempre ter um público, elas podem se associar pelo prazer de ler. Então, seria isso. Parece que a senhora estava na comissão do formulário desse estatuto, porque a gente fez constar essa pergunta, essa necessidade do autocuidado, do estar constantemente se observando, e porque às vezes a gente não dá conta da demanda e acha que está sozinho também. Então, se cuidar, se preparar, por causa da demanda de atender também vários grupos, isso, e a gente chega à exaustão. Então, esse autocuidado tá lá, e que bom que a senhora reforçou isso, e que vai trazer material para a gente disso. Tá bom, tá certo. E por isso que eu estou em pausa, hein? Agora eu prometo, viu, Vera? Ela brincou. Não está de férias e vai entrar. Agora é de verdade. Eu estou desmamando, agora é verdade. Agora eu vou desligar. Tá certo, vamos ver agora no próximo mês. Para recarregar as energias aí, voltar mais animada, né? Praticando o autocuidado, conforme a professora falou. Beijo, meninas. Obrigada mais uma vez. Eu não sei sair daqui, como é que eu faço? Você que me desliga? Eu vou encerrar a gravação e aí vou encerrar a reunião também, tá bom? Tá bom. Gente, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Nossa, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa noite. Beijo, beijo. Boa noite. Beijo, beijo.